Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por nós estarmos aqui. Querido, você está feliz de estar na casa do Senhor hoje? Mesmo? Amém. Eu já ouvi uns 3, 4 amém dessa irmã ali, pentecostal. Glória a Deus, isso mesmo. Amém, queridos. É sempre bom a gente lembrar a importância de nós estarmos juntos, amém? Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, o único Deus. Nós estamos aqui com uma igreja que o Senhor estabeleceu nesta terra para adorar a sua santidade. Nós estamos aqui, queridos, no ajuntamento dos santos para celebrar o nome de Cristo e render a Ele louvores. Nós estamos aqui para dignificar Jesus. Nós estamos aqui para dizer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós estamos aqui para prestar culto a Ele porque Ele é merecedor. Ele é merecedor, Ele é merecedor. Nós estamos aqui porque Ele é bom o tempo todo. Nós estamos aqui porque Ele é digno e santo e fiel e poderoso. A Ele toda a glória para sempre. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Obrigada, Jesus, por esse privilégio, por essa honra de estar aqui com você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quero orar aqui um pouquinho, nós vamos entregar esse tempo, nós estamos na presença do Senhor. Nós cantamos, agora nós vamos ouvir a palavra e nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da graça, do favor e da misericórdia do Senhor sobre nós. Sabe, queridos, nós não conseguimos produzir nada de bom. Nós não conseguimos produzir alguma coisa de bom se não for através do Espírito Santo de Deus. E quando a gente fala de oferecer algo de bom para o Senhor, então nem se fale. Então eu quero que você coloque agora o seu coração, talvez mais um pouquinho ainda. Agora você está sentadinho aí, vai ficar ouvindo eu falar, mas eu não quero que você coloque as suas expectativas em mim, mas que você peça para que o Espírito Santo te dê ouvidos espirituais, para que o Espírito Santo te lapide, que o Espírito Santo te transforme, que o Espírito Santo faça a obra dele de convencimento, que o Senhor nos produza santidade, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença santa, Pai. Que honra e que privilégio é esse, Senhor, de podermos estar diante de um Deus tão poderoso, ao Rei do Universo, o Rei do Universo, aquele que está sentado agora mesmo, no trono de poder, e está coberto de glória e de majestade. Agora mesmo os seus olhos estão sobre a terra e o Senhor contempla todas as coisas, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor, por fazer parte, Senhor, dos teus olhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos inseriu em Ti. O Senhor nos fez participantes de quem o Senhor é, Pai. Obrigada por esse privilégio. Nós clamamos pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós clamamos pelo poder do Espírito Santo de nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, pelo mover do Espírito Santo nas nossas mentes, Senhor. Queremos levar cativo todo pensamento que não provém de Ti, todo coração endurecido, toda a mente preocupada, tudo aquilo que tem talvez, Senhor, roubado, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor. Primeiramente Te pedindo perdão, Senhor, e pedindo que o Senhor coloque em nós um coração de arrependimento e de temor. Precisamos de Ti. Confiamos a Ti, Senhor, este tempo. Entregamos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então tá, as crianças vão ficar aí. E eu quero que você... Quem trouxe a Bíblia? Amém, glória a Deus.
Eu queria que você abrisse comigo em Mateus 20. Quero compartilhar com vocês um pouquinho a respeito de Jesus, do nosso Mestre, do nosso Salvador. Nós precisamos conhecer Jesus, queridos. Nós precisamos conhecer Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, uma forma de nós estarmos conhecendo ao nosso Deus. E essa passagem aqui, Mateus 20, nós vamos lá para o versículo 20. Mateus 20, 20. Nós vamos fazer do 20 ao 27. Todo mundo abriu? Está bem facinho, Mateus 20. Queria que você prestasse atenção, embora essa seja uma passagem bem conhecida, mas eu queria conversar e comunicar algumas coisas que estão nela, que muitas vezes nós passamos um pouco desapercebidos e na palavra de Deus não há nada que a gente possa passar desapercebido. O pastor Jean falou uma coisa interessante para nós aqui no estudo que nós estamos tendo às quintas-feiras, e ele falou, olha, ele antecipou para a gente, mandou uma mensagem lá para todo mundo e falava, olha, é importante que vocês estudem a respeito daquilo que nós vamos falar. Nós vamos tratar de Mateus 21, 22, 23, e foi a 24, acho que até o 25. Mas ele falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, é importante que vocês leiam pelo menos 5, 6, 10 vezes em seguida. Foi isso, pastor Jean? Interessante isso, né? Uma orientação do nosso pastor para fazer isso. Ler seguidas vezes e repetidas vezes a passagem das Escrituras. E por que isso? Porque a partir da forma como nós vamos meditando e lendo e relendo e lendo de novo, a nossa atenção, queridos, ela vai sendo conectada à palavra. É muito diferente, muitas vezes, de nós lermos a Bíblia e falar, eu vou ler as Escrituras porque eu preciso fazer isso hoje, então eu vou lá ler rapidão e amém. Eu não estou discutindo aqui a forma como a gente deve fazer, mas eu estou falando para você que o Senhor quer falar com você nos detalhes, nas entrelinhas, em cada parte das Escrituras. A Bíblia fala aqui que cada tio, uma vírgula, um ponto final das Escrituras é importante. Amém? Então fica atento aqui às Escrituras. Então vamos lá, eu vou ler com vocês Mateus 20, 20. Aqui o título da minha Bíblia fala, o pedido da mãe de Tiago e João. Eu não sei qual que é a sua versão, não tem problema, mas a gente vai ler aqui, amém? Então diz assim, o pedido da mãe de Tiago e João, versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe a ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à direita e o outro à esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indagaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo.
tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos ler juntos esse versículo 28? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Então, queridos, aqui é um contexto aqui em que Jesus está aqui com os discípulos e um pouquinho antes, se a gente for ver no capítulo 16, o livro de Mateus ele vai falar da história de Jesus, vai falar desde o nascimento até a crucificação. A gente tem isso em Mateus, vai repetir em Marcos, Lucas e João. Em Mateus aqui faz uma narrativa bem resumida de algumas coisas. E é interessante ver aqui, que eu quero destacar com vocês, é que uma coisa muito importante estava acontecendo. No capítulo 16, depois lá no 20, onde nós estamos, Jesus vai falar a respeito da sua morte. Olha lá comigo em Mateus 16, 21. Abre a sua Bíblia aí. A palavra fala assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ele haveria de ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então aqui, queridos, é uma passagem também que a gente conhece bastante, em que Jesus ele está com muitas pessoas, cercado de muita gente, e os discípulos estão com ele a todo o tempo. E Jesus começa a falar para eles: olha, está chegando a minha hora, está chegando a hora da minha morte, da minha ressurreição, vai acontecer. Vai ser um momento muito difícil, vocês precisam estar firmes. Olha, é necessário que isso aconteça. E aqui, queridos, é aquela passagem que Pedro é chamado a atenção. A gente lembra que um pouquinho antes, Jesus começa a perguntar: quem que vocês acham que eu sou? E Pedro, através do Espírito Santo de Deus, ele tem a revelação que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus fala: olha, isso que você está falando, o Espírito Santo te revelou, isso é uma verdade. Você é a pedra que será fundamental, que vai edificar a minha igreja. E o Senhor Jesus fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Uau, que super elogio, né? Que graça, que bênção Pedro ouvir isso. E aqui então, nesse pedaço que a gente leu, Pedro agora caiu lá embaixo na escala de 10 a 0, né? O que acontece aqui? Jesus está começando a falar para eles e Pedro pega Jesus, leva Jesus para um cantinho e fala: Jesus, espera aí, para aí. Não, isso não pode acontecer. Jesus, tem compaixão de você mesmo. Olha, você não precisa passar por isso. Será que você está esquecendo quem você é? Você é Jesus, você tem poder de evitar isso. E Jesus vai para Pedro, olha para ele. Eu imagino Jesus olhando nos olhos de Pedro e fala: arreda, Satanás, sai daqui, Satanás. Satanás está usando a sua boca para ser pedra de tropeço. Que terrível. Então, aqui Jesus está falando com os seus discípulos e alertando algo muito sério, talvez o ápice de tudo aquilo que ele estava falando. Jesus já estava com o seu povo, estava ministrando, curando. As Escrituras dizem que Jesus ensinava e falava
tudo a respeito do Pai, do reino dos céus. Ele estava instruindo os discípulos, ordenando a eles aquilo que eles deveriam fazer. Então, era um contexto cheio de instruções, de mandamentos, de revelação, e era isso que eles estavam vivendo. Mas agora, Jesus está falando, então, está chegando a hora. Está chegando a hora, vocês vão me ver sofrer. Aí, lá em Mateus 20, vamos lá? Mateus 20, no versículo 17. De novo, Mateus 20, 17. Mais uma vez, outra vez, Jesus vai falar a respeito da morte e ressurreição. Então, aqui fala, estando Jesus para subir a Jerusalém, ele chamou à parte os 12. E indo no caminho, ele falou, olha, nós precisamos ir para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte. Jesus está falando a respeito de si mesmo. E ele fala, olha, eles me entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus está falando dele, olha, eu vou sofrer. Se a gente olhar nas outras escrituras, nos outros livros que vão mais para frente, existe mais detalhes desse momento. Jesus vai falar para os discípulos, olha, vai ser terrível, vão cuspir em mim. Então não era novidade para os discípulos aquilo que haveria de acontecer, mas um relacionamento de amor entre Jesus e os discípulos estava muito forte. Os discípulos, aquele povo estava amando Jesus de todo o seu coração, e embora eles precisavam aceitar aquilo, no coração deles havia uma profunda tristeza e uma amargura. Por quê? Porque Jesus realmente haveria de passar por aquele sofrimento. Mas imagina você, nesse contexto todo, a Bíblia está falando aqui que tem uma mãezinha no meio dessa história. E aqui a Bíblia fala que, aqui não vai falar o nome dela, mas ela era conhecida como Salomé, mãe de Tiago e João. Tiago e João, então, foram um dos dois escolhidos, um dos primeiros a serem escolhidos ali, separados por Jesus para o ministério, para seguir Jesus. E olha só esse contexto. Então está todo mundo, Jesus ali, os discípulos, mas tem uma mãe que está preocupada com seus bebezinhos. Será que eu estou falando com alguma mãe aqui, ou com um pai que pode fazer qualquer coisa com você, mas não mexe com os seus filhos? Não é verdade? Uma mãe que quer cuidado. Olha, eu preciso cuidar dos meus filhos, os meus bebezinhos. E existiam aqui 2 bebezinhos, Tiago e João. Eles não eram bebezinhos, eu estou brincando. Eles já eram homens, né? Tiago talvez seja mais velho, João mais novo. Mas eles eram filhos de Salomé, o seu pai chamava-se Zebedeu. E olha só o que está acontecendo aqui. Essa mulher conseguiu chegar perto de Jesus, ali naquela hora, todo mundo junto, todo mundo pensativo, meditando naquilo que o Senhor Jesus está falando. Mas tem uma mãezinha que, afinal de contas, percebe que todo o sofrimento que Jesus haveria de passar, tudo aquilo, todas as angústias que envolviam aquele sentimento, a vida dos seus 2 filhinhos, para ela, talvez fosse mais importante do que aquilo que aconteceria com Jesus. Afinal, eram seus filhos. E ela vai fazer um pedido para Jesus. Olha só no versículo 20. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos. Ela estava com quem? Com os filhos dela. Foi ela, e não satisfeita, ela levou os 2 menininhos dela para Jesus.
E aí a Bíblia vai falar aqui, e adorando, pediu-lhe um favor. Em algumas versões está assim, e curvou-se diante do Senhor. Esse movimento que essa mãe fez, que Salomé fez, eu imagino Jesus ali, num determinado lugar, ela pega, dá uma disfarçadinha, pega os seus 2 filhos, fala, vem cá, meus filhos, vem aqui, nós precisamos resolver uma parada aqui, eu preciso dar um jeito aqui em vocês, olha só. E ela chega para Jesus e ela se prostra. Ela se curva. Quando ela faz isso, ela está reconhecendo que Jesus é o Senhor, ela está adorando, ela está entendendo quem era Jesus. Então ela vai fazer um favor que vai combinar com isso. Ela fala, olha, Jesus, eu estou te adorando, eu sei quem o Senhor é, por isso eu estou pedindo. Olha, Jesus, será que dá para você dar uma ordem para a galera lá do reino dos céus, para a galera providenciar dois banquinhos assim, ó, um na direita e um na sua esquerda, porque eu quero que os meus filhos fiquem com o Senhor Jesus. Ela está falando dessa forma para Jesus. Manda, dá uma ordem no teu reino. Estes meus 2 filhos para que se assentem, um à tua direita, outro à sua esquerda. Meu Deus, eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, como que é isso? Como que muitas vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo à nossa volta, sabe? Eu falei, meu Deus, ali era um momento de profunda reflexão, era um momento em que eles precisavam estar meditando naquilo que o mestre estava falando, mas tem uma figura aqui de uma mãe que está preocupada se os filhos dela vão ter um lugar de destaque, uma posição diferenciada dos outros 10, porque os filhos dela precisavam estar perto de Jesus. E ela não estava fazendo isso, queridos, porque ela estava simplesmente pensando nos seus filhos. Ela queria assegurar um lugar para eles que fosse suprir a vida deles, que fossem deixar eles seguros, porque afinal, um à direita e outro à esquerda de Jesus, não haveria lugar melhor para esses filhos estarem. E eu fiquei pensando nessa cena e eu falei, meu Deus, e aí... Muitas vezes a gente fica pensando e a gente fala, não, imagina que sem noção, como uma mulher dessa pode fazer uma coisa dessa? Que mulher é essa que acha que os filhos dela é melhor do que os outros? Onde já se viu? Mas, queridos, essa é uma condição que eu e você provavelmente poderíamos, se não fizesse, a gente pensaria em fazer. Porque está na nossa natureza, está na natureza caída, na nossa carne, nós sermos profundamente egoístas. Mesmo com Jesus presente, mesmo naquele movimento de revelação, de prostração, tem uma mulher ali que está pensando no bem-estar dos seus filhos, está pensando de tirar de alguma forma proveito de quem Jesus é e ordenar para que esses filhos fiquem com ela. E uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Nós precisamos conhecer o coração do Senhor. Repete comigo. Nós precisamos conhecer o coração do nosso Deus. No versículo 22 está falando assim, mas Jesus respondeu, não sabeis o que você está pedindo. Você não sabe o que você está pedindo. Você pode beber, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E aí eles responderam, sim, nós podemos. Mas eu quero que você entenda um pouquinho a respeito do que Jesus está falando, quando ele está falando a respeito de cálice. Eu até pedi para a Gi colocar aqui o cálice aqui. O cálice, queridos, no contexto do povo judeu,
estava querendo dizer a respeito de algo que queria dizer comunhão. O cálice, ele era colocado aonde? Sobre a mesa. A mesa, para os judeus, era um lugar de profunda comunhão, de relacionamento entre uma, duas ou mais pessoas. Vocês já ouviram isso? É importante a gente lembrar que no contexto do povo judeu, alguém que era chamado para estar à casa de alguém, era alguém que era reconhecido como um amigo, alguém que era reconhecido como uma pessoa benquista. Ninguém chamava uma outra pessoa para estar na casa dela se ela não reconhecesse aquela outra pessoa. Eu não poderia chamar a Renilda para ir na minha casa se eu não tivesse comunhão com ela, se ela não fosse bem-vinda na minha casa. Para chamar a Renilda na minha casa, nós teríamos que haver coisas em comum. Então, esse contexto de cálice fazia parte disso. Por quê? Porque aqui na Bíblia pode falar cálice, mas pode falar copo ou taça, você imagina qualquer coisa desse tipo. Mas era algo que estava sobre a mesa. E aquele cálice representava ali, então, algo que deveria ser compartilhado. O cálice era a representação daquilo que estava acontecendo na mesa. Então você chamou alguém para estar na sua casa, que está à sua mesa, e aquele cálice correspondia ao seguinte: olha, você está aqui e eu quero me relacionar com você. Esse cálice, muitas vezes, ele era passado um cálice para a mesma pessoa. Todo mundo tomava naquele cálice. Igual aqui, faz um tereré. Que eu não bebo, mas é mais ou menos isso, né? E você dá para os seus amigos e todo mundo vai tomando. E ali senta na mesa, senta ali na frente de casa, não é assim? Puxa a cadeira lá e vai conversando, não é? E lá a gente conversa de tudo, e tem comunhão, e é uma amizade. Geralmente está entre pessoas que se conhecem, pessoas que têm comunhão, que têm relacionamento. E isso aqui não foge muito disso. Essa taça representava ali a comunhão que se tinha entre as pessoas na mesa. Quando você tomava do cálice ali com alguém, você estava dizendo: olha, eu quero saber da sua vida. E eu vou também te contar da minha vida. Você entende? Quando tinha na mesa ali, olha, falava assim: olha, nós somos amigos, nós temos algo em comum, vamos conversar sobre isso? E ali tinha um relacionamento de amizade à mesa, e o cálice era a representação disso. Ali, então, eram conhecidas verdades na mesa. Ali, no tomar do cálice junto, as pessoas que estavam juntas ali, elas começavam a entender as verdades uns dos outros. Era um relacionamento de comunhão. Então, eu estava ali com os meus amigos e eu começava a repartir para eles o meu coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ali na mesa, tem alguma coisa a ver, será, com o que Jesus fez por nós? Ali na mesa, era um lugar em que um falava do outro. Olha que interessante. As Escrituras vão falar, queridos, que quando nós vamos cear, a Bíblia fala que o cálice é representação do sangue de Cristo. Quando nós bebemos do sangue de Cristo, nós estamos dizendo: eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus e eu quero falar de mim também para ele. É uma relação de amor que eu estou fazendo à mesa com o Pai. E era assim que realmente acontecia. E a palavra de Deus é tão clara nos símbolos, nas simbologias, e isso literalmente acontecia. O cálice falava então de algo que era conhecido, se fazia conhecer a vida um do outro através da comunhão da mesa e do beber juntos. Olha só, quando Jesus está falando para aquela mulher: olha,
vocês vão beber comigo do cálice? Ele está falando ali, olha, vocês sabem o que vai acontecer comigo daqui a pouco? Eu não falei para vocês que o beber do cálice significa conhecer aquilo que está acontecendo na minha vida e eu conhecer a respeito do meu Deus, quando eu vou para a mesa com o Senhor. E a Bíblia fala também da figuração de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que Ele vai encher o nosso cálice e vai transbordar com a sua presença santa. Então, queridos, é uma representação de eu estar conhecendo o Senhor e de Ele me conhecer. E aqui Jesus está falando, então, olha, vocês vão beber desse cálice junto comigo? Vocês podem fazer isso? Elas falam, e essa mulher e os filhos falam, sim, nós vamos, nós sabemos, nós vamos beber desse cálice, nós sabemos o que vai acontecer com Jesus. E Jesus fala, é isso mesmo, vocês vão beber esse cálice comigo. Mas, a respeito de os seus filhos sentarem ao meu lado no trono, isso não me compete. No versículo 23 vai falar isso. Isso eu não posso falar para vocês, porque o único que vai decidir isso é o meu Pai. O meu Pai vai decidir a esse respeito. E no versículo 24, ela vai falar assim, ora, ouvindo isso, os 10... indagaram contra os dois irmãos. Agora você imagina uma situação que está aquela mulher lá, ela chamou Jesus, foi até Jesus, ficou ali quietinho com Jesus, conversando. Jesus, dá para você dar uma ordem lá, para prepararem para meus filhos um lugar à sua direita e esquerda. Queridos, imagina, se os outros 10 não iam prestar atenção naquilo que estava acontecendo. É lógico que eles viram o que estava acontecendo. E todos os 10 foram ali perto onde eles estavam e falou, opa, o que está acontecendo aqui? Qual que é a conversa? Como assim? Você está preparando um lugar e nós, para onde vai? Com quem que nós, como que nós vamos ficar nessa situação? Não pode, eles ficaram indignados com aquilo. Como assim? Isso não pode acontecer. Como você está querendo passar na nossa frente e dar um jeitinho em nós, onde nós vamos ficar? Então você percebe, queridos, que aquele sentimento egoísta não estava só naquela mulher, não estava só nos filhos, mas estava em todos ali. A preocupação de se dar bem, a preocupação do que aquilo que haveria de acontecer. De uma certa forma, eles estavam falando, olha, eu sei que Jesus vai acontecer isso com ele, mas afinal de contas, o que eu vou sair ganhando nisso tudo? Qual vai ser a minha parte boa nisso tudo? Extremamente egoístas. Jesus está ali, a Bíblia fala que Jesus é parte Deus e parte homem. E nessa noite, queridos, eu quero salientar e eu quero bater a tecla nessa questão de nós conhecermos o coração de Jesus. Porque olha só o que está acontecendo aqui. Existem pessoas que estavam caminhando com Jesus, em que Jesus está falando e repartindo com eles aquilo que Ele é, a respeito do reino dos céus, de todas as coisas que haveriam de acontecer, mas mesmo assim, com tudo isso, essas mesmas pessoas estavam preocupadas em, de certa forma, se dar bem. E eu quero te desapontar nessa noite. E eu quero provocar no seu coração e no seu espírito, querido, um sentimento que nós precisamos lutar contra. Nós precisamos lutar contra o nosso egoísmo, contra os nossos orgulhos, com o nosso sentimento carnal de querermos nos dar bem. Sabe de uma coisa, queridos? O contexto da Bíblia, das Escrituras, não é a respeito de mim ou de você.
O contexto das Escrituras é sobre Jesus e sobre o único Deus. Eles são os principais, os personagens principais, os únicos que nós precisamos entender que é tudo por causa de Jesus e para Jesus. Nós não estamos aqui inseridos nisso aqui para se dar bem. Nós não estamos aqui no sentido de, qual que vai ser a minha bênção? O que eu vou levar de bom nessa situação? Não, queridos. Eu quero te dizer, se você quer ter uma vida com Cristo, pode ser que você seja abençoado, pode ser que as suas orações sejam respondidas, mas também pode ser que as coisas continuem dando errado e talvez as suas orações não sejam respondidas. Mas se você escolheu que Jesus sente à mesa, se você escolher beber no mesmo cálice que Jesus, você vai precisar conhecer Jesus e o seu coração e saber aquilo que está no coração de Deus e fazer parte das tristezas e das alegrias que estão no coração do Senhor. Isso não significa você ficar feliz sempre. Isso não significa você se dar bem sempre. Não, queridos. As Escrituras, elas vão falar que se você quer seguir a Jesus, você precisa pegar a sua cruz e seguir. O contexto da Bíblia não é um contexto de crentes se dando bem, mas é de crentes morrendo para si todos os dias para viver a vida de Cristo. Não tem a ver com você se dar bem. Não tem a ver com os seus filhos ou a sua casa ser melhor. Sabe aquela coisa da grama do vizinho mais verde? Nós olhamos, eu estava falando isso com o Elmar esse final de semana. A nossa carne, ela é tão sagaz, que nós precisamos da obra do Espírito Santo constantemente. Por isso que nós precisamos estar à mesa com o Senhor, compartilhando do pão e do corpo de Cristo. Nós precisamos compartilhar do sangue de Cristo derramado todos os dias, nos convertendo a Jesus todos os dias, matando a nossa carne, porque ela grita, queridos. Ela grita. E esse sentimento dessa mãe aqui é o meu e o seu sentimento. Nós precisamos entender aqui o contexto. O contexto não é daquilo que aquela mãe precisava ou que os discípulos precisavam. O contexto era, o propósito haveria de se cumprir, a promessa ia acontecer e as Escrituras estariam sendo cumpridas. Aquilo que Deus falou que ia acontecer, iria acontecer. E era isso o principal motivo de tudo. Amém? O principal motivo de tudo, querido, na sua vida, não é o que você está sentindo hoje. Não é a forma como você entrou nessa porta. Muitos de nós estão lutando com os nossos sentimentos e com as nossas emoções todos os dias. Eu quero dizer, não importa aquilo que você está sentindo, importa aquilo que Jesus é, importa aquilo que Ele falou que Ele vai fazer, porque os seus sentimentos são corruptos, o seu coração é enganoso, a sua mente é vã. Mas se você estiver firme com o Senhor Jesus Cristo, se você estiver compartilhando a mesa com Ele, entendendo quem Ele é, conhecendo o seu coração, você não vai cair, queridos. E mesmo se você cair, você vai se levantar na força e na ousadia do seu Deus. Mas nós precisamos entender que não diz respeito aos nossos sentimentos, não diz respeito à vida com Cristo, o Evangelho, não diz respeito a você e a mim, no sentido da gente se dar bem, de buscar bênçãos o tempo inteiro. Eu quero falar para você uma coisa que você já sabe. Tudo que você precisa é Jesus. Tudo que nós precisamos na nossa vida chama-se Jesus.
Ele é o teu supridor de todas as coisas. Jesus é o único que nós precisamos na nossa vida, e nós precisamos dizer isso todos os dias para a nossa carne. Ô carne velha, você precisa ser subjugada às suas vontades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro para as minhas emoções, para as minhas mentes, para a minha vontade, você vai morrer mais um pouquinho hoje, porque Cristo vive em mim. Cristo precisa viver em nós, queridos. Cristo precisa criar vida em nós. Não existe vida sem movimento, existe? Existe vida sem movimento? Não existe. Uma das definições de alguém vivo é alguém que respira, é alguém que fica de pé, é alguém que age, é alguém que canta, é alguém que fala, é alguém que crê, é alguém que busca. A vida de Jesus Cristo precisa fluir dentro dos nossos corpos. A vida de Jesus precisa invadir a nossa alma. E a vida de Jesus precisa tomar conta do nosso espírito, para que a gente possa viver essas escrituras e para a gente entender realmente o coração do nosso Deus. Jesus está falando, olha, certamente vocês vão beber comigo, mas vocês não vão poder saber se vai ser quem é que vai ficar do meu lado ou não. Então a gente viu que todos eles vão para perto de Jesus, e Jesus vai dar uma lição para eles de novo. Com certeza Jesus já falou para eles, mas Jesus de novo fala para nós. Não é assim, queridos. Será que o Senhor Jesus, será que o Espírito Santo tem falado comigo e com você repetidas vezes as mesmas coisas? A igreja do Senhor está sendo convocada para estar em alerta. Presta atenção no que eu vou falar para você. Em nome de Jesus. Existe um movimento que vem dos céus para a terra. Isto sempre aconteceu. Desde a criação de todas as coisas, o Senhor falou, haja e houve. A glória do Senhor veio sobre a terra, tudo era perfeito. Ainda assim, mesmo depois do pecado, a misericórdia do Senhor está sobre a terra. E esse é o motivo de nós ainda estarmos vivos. A misericórdia, a grandeza do Senhor Jesus paira por toda a terra, sobre todas as nações. Mas eu quero te dizer, querido, este é o tempo que o Senhor está chamando os seus santos para conhecer o coração dele. O Senhor está chamando os filhos para conhecer o coração do Pai. E não são filhos crianças, não são bebezinhos mimados, filhinhos de papai e de mamãe. Chega, não dá tempo de sermos mais mimados. Queremos somente coisas boas, queremos ser um Jesus do amor. Mas Jesus é um Jesus cheio de ira também, e cheio de justiça. As suas mãos têm o poder para todas as coisas. E Ele está chamando o seu povo, Ele está me chamando, Ele está chamando a minha casa para sentarmos à mesa, para bebermos com Ele do mesmo cálice, para conhecer o seu sofrimento e as suas aflições. O Senhor Jesus quer repartir conosco tudo que está nele. Amém ou não? Amém. E isso é muito bom. Isso é muito bom, porque tudo que está nele é bom, tudo que está no nosso Jesus, ele é perfeito, queridos. E o Senhor Jesus, o obra do Espírito Santo está queimando nesses dias, homens e mulheres que vão estar diante do Senhor e vão beber do cálice dele, que vão conhecer aquilo que está no coração de Jesus e não vamos mais ser egoístas. Jesus vai falar assim para eles no versículo 26, lê assim comigo. Não, vamos ler no 25. Então, Jesus, chamando-os, disse, vocês sabem, eu vou falar aqui na minha forma aqui.
Jesus vai chegar, vai falar assim, olha, tá todo mundo aqui? Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 12. Mais a mãe do bonitinho, talvez mais alguns ali que estavam ali com eles. E vai falar o seguinte, vocês sabem que existe liderança na terra, que existe governo na terra? Vocês sabem, né? Vocês sabem como que está sendo aqui as coisas. Na verdade, vocês estavam esperando um rei que colocasse as coisas todas no lugar, né? Não é isso? Não é assim que vocês querem? Não é assim que vocês acham que tem que ser? As coisas têm que ser da forma como vocês acham, não é assim? Mas Jesus está falando, não é assim. Vocês sabem que um líder, existe uma hierarquia. E sempre haverá alguém acima de outro que vai mandar mais. A Bíblia vai falar que Jesus vai falar para eles, olha, vocês sabem que existem autoridades, existem aqueles que exercem autoridades maiores. Mas no versículo 26 ele vai falar assim, só que tudo isso que vocês viram até agora, tudo isso que vocês veem a respeito de um mandando no outro, um querendo mais que o outro, quem é que vai mandar mais? Quem é que vai sentar na frente? Quem é que vai se vestir melhor? Quem é que vai ter o melhor salário? Quem é que vai ganhar mais? Quem é que vai receber a promoção? Quem é? O Senhor Jesus está falando, no meu reino, comigo não é assim. E também não é assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será aquele que sirva. Jesus está falando para eles, olha, vocês estão vivendo de uma forma errada. Essa forma de gerenciamento, essa forma de viver aqui, de administrar, é uma forma do mundo. A cultura do céu é outra. A cultura do reino do céu é outra. Lá na cultura dos céus é o seguinte, se você quer servir, se você quer ser alguém, vá servir. Se você quer ter alguma coisa de bom, seja aquele que vá servir. Seja servo. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E é assim que Jesus faz com a minha carnalidade, com a sua. Jesus fala, olha, não é assim, é assado, não é desse jeito, é de outro jeito. E eu preciso obedecer, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor está falando para nós e nós precisamos mudar, queridos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos tremendamente da ajuda do Espírito Santo, porque sozinhos nós não vamos conseguir fazer isso. Mas se nós clamarmos ao Espírito Santo de Deus, se nós colocarmos o nosso coração em terra e chorarmos e buscarmos ao Senhor, e se nós colocarmos os nossos corações diante do Senhor em arrependimento, Ele certamente vai nos transformar, porque nós fazemos parte da igreja do Senhor, nós somos a noiva de Cristo que Ele ama. Então, queridos, se volte para o Senhor, é a hora da igreja se levantar, de ouvir o coração do Senhor, de conhecer o Senhor e de ter a cultura do céu nas nossas vidas, no nosso caráter, nas nossas práticas que nós temos todos os dias. E quem quiser ser o primeiro, seja servo. Versículo 28. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir. E como se não bastasse só Ele servir, Ele deu a sua vida em resgate por mim e por você. O Filho do Deus vivo, em toda a sua glória, em todo o seu poder, se sujeitou a ser alguém sujo como eu.
alguém que fede como eu. Ah, queridos, alguém que precisa de condições para tomar banho, para comer, para isso, para aquilo. Ele se fez como eu e como você, e ele não precisava disso. E ele se fez servo. E eu quero dizer para você, eu estava falando isso com o Elmar, o padrão do Senhor Jesus e o padrão do céu, ele é altíssimo. Ele é altíssimo. Se nós achamos que nós poderemos fazer das nossas vidas aquilo que a gente quer, e se você acha que você pode fazer do seu casamento aquilo que você quer, se você acha que você pode tratar a sua esposa do jeito que você quer, ou a mulher, ao seu marido do jeito que você quer, será que você está pensando que a forma de você educar, você tem o seu jeito, você, afinal de contas, vem de uma família que foi, minha mãe fazia, ou meu pai era assim, então, é assim que eu aprendi, assim que é bom, e eu vou fazer isso. Não é aquilo que nós pensamos, mas é aquilo que o Senhor nos manda fazer. Existe uma forma, existe um jeito de ser, de fazer todas as coisas. E aqui, queridos, servir significa morrer. Olha só, ele está dando o exemplo dele mesmo. Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Olha o padrão do céu aqui, queridos. Nós aqui como igreja, queridos, nós precisamos entender que nós não podemos andar de qualquer forma. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí. Você precisa amar essa pessoa de todo o coração. Você precisa respeitar, estar sujeito a ela. Jesus não está perguntando se você gosta, se você não gosta, se você tem coisas em comum. O Senhor Jesus está falando, olha, você precisa amar como eu amo. Então, Jesus está falando, olha, você precisa de mim para isso. Vá até mim, eu vou te ensinar a fazer isso. Porque o padrão de Deus é altíssimo. Quando o Senhor Jesus está falando, olha, se você quer fazer alguma coisa de bom, então sirva o seu irmão. Ele está falando, você precisa se colocar diante do seu irmão, não é de qualquer jeito, mas amando ele tanto, 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 que se for preciso, você vai escolher tirar de você para dar para ele. O que o Senhor Jesus falava? Olha, se vocês querem ser conhecidos como os meus discípulos, vocês precisam amar um ao outro. Vocês precisam cuidar um do outro. A linguagem do céu, queridos, é diferente da terra. Aquilo que Deus tem para nós como povo de Deus é diferente daquilo que tudo que nós estamos vendo, tudo aquilo que nós temos visto nos noticiários, nas redes sociais. É um querendo se dar bem mais do que o outro. Não importa as consequências. Mas no céu não é assim. O Senhor está falando, vocês precisam ser que nem eu, vocês precisam dar um ao outro em amor, vocês precisam sentar à mesa e repartir o pão, vocês precisam comungar juntos da vida de Cristo, vocês precisam pedir perdão um ao outro. A palavra de Deus diz que para ceiar, aqui que o Senhor fala, olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até a ele e conserte-se primeiro. Muitas vezes a gente está se perguntando por que algumas coisas não estão dando certo nas nossas vidas. Por que muitas coisas não acontecem na sua casa, na sua família? Será que nós realmente estamos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? E nos sujeitando aos outros, nos sujeitando aos nossos irmãos, nos sujeitando à nossa família. Famílias extremamente complicadas. Um não fala com o outro. Se estiver um no lugar, o outro não pode estar. Tem que tomar cuidado com o que se fala, porque senão é que nem faísca, começa a pegar fogo e depois sabe Deus o que vai acontecer.
pessoas perturbadas por ações de Satanás na mente. Cadê? Quem é que vai se levantar? Quem é que vai conhecer o coração de Deus? Quem é que vai ter amor por vidas? Derramar lágrimas em intercessão, clamar por vidas, clamar por família, até que o Senhor venha, até que a vida de Cristo tome forma nas nossas casas e nas nossas famílias. Nós precisamos da obra de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos conhecer Jesus para sermos transformados por Ele. Nós precisamos de Jesus para transformar todas as coisas à nossa volta. É isso que Jesus está falando. Não é do jeito que vocês querem, é do meu jeito. Não é da forma da terra, é da forma do céu. Eu tenho para vocês aquilo que é de melhor. Eu estou falando aquilo que eu vivo com o Pai. Jesus está falando, olha, eu vim para cá e tudo que eu falo é tudo aquilo que o meu Pai me falou, tudo aquilo que nós vivenciamos lá na nossa casa. É assim que eu faço com Jesus, é assim que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem o todo o tempo, é assim que nós vivemos. Aí vem Jesus e fala, é assim que vocês precisam fazer também, mas nós não, nós queremos fazer do nosso jeito. Por isso nós precisamos nos arrepender, queridos, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos buscar o Senhor Jesus, conhecer o coração do nosso Deus, sentarmos à mesa e falar, Senhor, eu não quero mais ser do mesmo jeito, eu não posso viver mais do mesmo jeito. O coração de Deus arde por transmitir para os seus filhos aquilo que está dentro dele, mas não há ninguém que está ouvindo o que o Senhor está falando. E eu não estou falando isso para você, queridos, eu estou falando isso para mim em primeiro lugar. Nós estamos chegando no final do ano. E quando de nós fizemos planos de ler mais a Bíblia, de termos mais tempo com o Senhor, quando de nós se programou em ler mais, e você fez uma oração para o Senhor, Senhor, eu quero, e eu sei que foi sincero, queridos, eu sei que foi sincero, mas nós não temos mais muito tempo. Nós não temos mais tempo de sermos crianças que estão só envolvidas com emoções e com recompensas. Nós precisamos crescer na maturidade do Espírito para vivenciar coisas profundas em Deus. Nós precisamos ser crentes firmes e fortes, que não vão se abalar com notícias ruins. Crentes fortes que não vão se deter, não vão se abalar com resultados de exames. Não, querido, não é tempo de nós estarmos caídos. Nós precisamos nos levantar na ousadia do Espírito Santo de Deus e vivenciarmos aquilo que o Senhor tem para este tempo, para a igreja do Senhor nesta terra. O Senhor ainda está chamando, o Senhor está falando, o Senhor está convocando. Precisamos beber do cálice dele. 1 Coríntios 11, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Mais um, por favor. Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando nós bebermos do cálice que o Senhor nos dá, nós vamos vivenciar a vida de Cristo. E nós vamos ser tão impactados com aquilo que nós vamos beber, com aquilo que nós vamos conhecer, que nós não vamos mais ser mais os mesmos, queridos. Nós vamos ser levados a anunciar a morte do Senhor até que ele venha.
Quando nós começarmos a beber do cálice do Senhor, ou seja, quando eu começar a conhecer realmente quem é Deus, quem é o Senhor Jesus, queridos, nós vamos ser tomados pelo Espírito Santo de Deus e essas cadeiras vão ficar cheias. Sabe aquela vergonha, aquela timidez que muitas vezes eu e você temos? Por causa da nossa reputação, muitas vezes a gente não quer passar vergonha. E o Espírito Santo de Deus fala, vai lá e fala. E você fala, não, é melhor eu ficar aqui, vai que dá errado. Quando você e eu bebermos do cálice do Senhor Jesus, nós vamos ser induzidos pelo Espírito Santo. Ele vai tomar os nossos corpos, a nossa alma e nosso espírito. Vamos estar cheios do Senhor Jesus, cheios das verdades de quem Ele é. Vamos ser as bocas que vão falar dEle e vão preparar a noiva, vão preparar vidas para serem salvas e para estar eternamente com Ele. É isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos chamados. Existem outros versículos, eu não vou ler com você. Em Lucas 22, 17 a 19, também fala a respeito do cálice do vinho. E fala, olha, Jesus fala, peguem isto e repartam entre vocês. Peguem do meu cálice e do meu pão e repartam entre vocês. Ou seja, você está aqui na mesa com o Senhor, você está participando do cálice, mas isso não pode ficar somente com você. Aquilo que o Senhor faz, aquilo que acontece na mesa é tão profundo, é tão sobrenatural, que você é levado a repartir com o outro também. E você vai chegar para o seu vizinho e falar assim, eu tenho aqui a água da vida, beba e nunca mais você terá sede. Você vai olhar para o outro e falar, olha, Jesus morreu e levou consigo as suas dores e enfermidades. Você pode ser sarado agora, porque lá no céu não existe enfermidade. E isso é representação do que acontece lá no céu. Você pode ser curado agora mesmo. Seja curado em nome de Jesus. Você vai chegar para o seu parente, para a sua família, alguém que está sendo totalmente atormentado por ansiedade e depressão, e você vai falar, beba da vida de Cristo, Ele tem vida para te dar, toma e você vai conhecer a alegria que existe somente dEle. Quando nós bebermos da mesa, conhecermos Jesus profundamente, queridos, nós vamos fazer isso, e isso não tem acontecido conosco, não tem acontecido comigo, não tem acontecido com você. Sabe por quê? Porque nós não estamos conhecendo o coração de Deus, nós estamos preocupados em nos dar bem, nós estamos preocupados com outras coisas, mas existe um chamado do céu para nós nesta noite, neste tempo, para nós olharmos para o Senhor, para nós sentarmos à mesa com Ele e para nós bebermos do cálice que está nas suas mãos. Lá em Salmo 23, olha no versículo 5. Oh, Espírito Santo de Deus, faz isso no nosso meio, nas nossas vidas, nas nossas casas, Senhor Jesus. Não nos deixa ser os mesmos, Senhor Jesus. Aviva Teu Espírito nas nossas vidas nestes dias, Senhor Jesus. Aviva a Tua igreja nesta terra, Senhor Jesus. O Senhor está voltando e nós queremos Te amar. Nós queremos Te amar, Senhor Jesus. Nós queremos Te amar, Espírito Santo. Nós queremos e precisamos sentar à mesa contigo, Senhor. Conhecer o Teu coração, não de ouvir falar, não porque aconteceu na vida de alguém, mas porque aconteceu na minha vida e na minha casa. Oh, Senhor. Salmos 23, no versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha aqui, queridos. Aqui a palavra do Senhor está falando. Davi está falando algumas características que ele vê em Deus. E ele fala, prepara-me, Senhor, uma mesa
no lugar em que os meus adversários vão me ver. Sabe o que Davi está falando aqui? Senhor, prepara-me uma mesa. Sabe aquela mesa em que nós conversamos e que nós estamos juntos? Prepara essa mesa na presença dos meus inimigos, para que eles saibam que eu tenho comunhão contigo e o Senhor também tem comunhão comigo e que nós somos um. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a minha cabeça com óleo. Unção, queridos, significa ser separado, ser escolhido. O Senhor te separou e te ungiu para ser filho. O Senhor nos fez sacerdotes. Hoje nós podemos adentrar no Santo dos Santos, a sua presença santa. Está totalmente liberado para nós, queridos. Aqui Davi está falando, o Senhor unge a minha cabeça com óleo. Sabe, a unção também na questão do sacrifício era algo muito especial. O animal ali que era separado para o sacrifício, a Bíblia fala que ele deveria ser limpo, sem manchas, totalmente perfeito. E ali, no momento em que escolhiam aquele animal e viam todas as características que ele precisava ter, aquele animal ele era ungido, ele era separado para ser para o Senhor. Ele era tratado de uma forma diferente. Aquele animal, se pudesse falar, ele teria que declarar a Torá toda. Não era como um animal comum, ele era separado. E aqui Davi está falando também, Senhor, me separa para ser seu. Unge a minha cabeça para ser seu. Eu quero ser escolhido do Senhor, eu quero ser separado para o Senhor. Eu quero sacrificar a minha vida, eu quero dar a minha vida ao Senhor. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice certamente vai transbordar. Sabe por quê? Se nós estivermos à mesa com o Senhor, mesmo diante dos nossos inimigos, se nós estivermos à mesa com o Senhor, mesmo no meio daquele turbilhão, daquele mar agitado, se nós estivermos na mesa com o Senhor, certamente Ele vai nos separar e nos ungir para sermos dele. Ele vai nos separar, Ele não vai nos deixar sermos iguais, mas Ele vai falar, olha, você é meu, eu te unjo para ser meu, eu te separo para você ser santo, eu te separo para você desfrutar de quem eu sou e olhar para a minha santidade. E certamente o meu cálice vai transbordar. Certamente o Senhor vai me encher da sua presença. O cálice transbordando é a presença do Senhor jorrando em mim. Ah, querido, isso certamente vai acontecer. Certamente vai acontecer. Nós precisamos buscar. Nós precisamos desejar isso de todo o nosso coração. A igreja da Adonai Shalom aqui, queridos, nós precisamos vivenciar isso nas nossas vidas. De uma vez por todas. O Senhor Jesus está voltando e os meus filhos precisam ser conhecidos do Senhor como adoradores que adoram em espírito e em verdade. A minha casa precisa ser conhecida como uma casa que ama o Senhor Jesus. Os meus filhos precisam ter experiências com o Espírito Santo de Deus, para que eles não sejam enganados. João 17, versículo 3. Vou acabar aqui.
João 17. O Senhor Jesus vai fazer a oração sacerdotal. Chegou a hora. Chegou a grande hora em que ele vai ser levado à cruz, mas também que ele vai glorificar o Pai. É chegada a hora. E ele fala aqui no versículo 1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui, queridos, o Senhor Deus, Jesus está falando com o Pai numa conversa tão íntima, tão profunda. E aqui a palavra de Deus está falando aqui, a vida eterna é essa. O que é vida eterna? Vida eterna é conhecer ao Senhor Jesus. É conhecer ao único Deus. Nós precisamos fazer uma escolha, queridos. Se nós realmente queremos passar a eternidade com o Senhor, porque na eternidade, queridos, nós vamos conhecer ao Senhor Deus o tempo todo. Nós vamos continuar todos os dias conhecendo a Deus e a Jesus. Nós vamos conhecer o coração de Deus profundamente. E o coração de Jesus, isso vai ser constante na eternidade. E agora me fala, como é que eu e você vamos passar a eternidade fazendo isso, se aqui na terra nós não temos a menor ideia de como isso acontece? Não tem relação uma coisa com a outra. Fala som. Se na eternidade eu e você vamos conhecer a Deus, o verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, nós precisamos começar a fazer isso hoje. Nós precisamos conhecer o coração do nosso Deus. Como os filhos maduros. Como uma igreja santa. O Senhor não está nos chamando a sentarmos na mesa com Ele. Vem, Senhor Jesus. Toma as nossas vidas para Ti. Nós queremos fazer a oração que o Senhor fez ao Pai, para que possamos ser um. Também contigo, Senhor, assim como o Senhor é com o Pai. Sermos um só, Senhor. Sermos um contigo. Um só coração, uma só mente, um só amor, uma só verdade. Sim, Senhor Jesus, nós queremos fazer a oração que o Senhor fizeste ao Pai. Faz-nos ser um contigo. Sim, Senhor. Guarda o nosso coração para Ti, Senhor. Que a gente não esteja preocupado se vamos sofrer ou não. Se vamos sair ganhando em determinadas situações ou não.
Tire os nossos olhos desta terra, Senhor. Ensina-nos a te amar, Senhor Deus. Ensina-nos a te escolher, Senhor. Nós cantamos para termos o mesmo coração que o Senhor. Nós cantamos tantas coisas que não é a nossa realidade, porque nós não estamos deixando nada por causa do Senhor. Nós não estamos deixando nada, nós não estamos sofrendo nada, nada está acontecendo conosco, nós estamos fazendo as mesmas coisas sempre e nada tem mudado. Mas essa não é a característica do Filho. O Senhor se deu. O Senhor só tinha uma vontade nessa terra, é fazer aquilo que o Pai mandou fazer. O Senhor só pensava nisso o tempo todo. Jesus, o Senhor só pensava em fazer aquilo que o Pai mandava o Senhor fazer. E nós estamos fazendo aquilo que nós queremos e não aquilo que o Senhor quer. Temos sido imaturos, Senhor. Orgulhosos, Senhor. Não temos olhado para Ti, não temos sido um só, não estamos sentando à mesa contigo. Porque nós temos medo de sentir fome. Nós temos medo de não ter roupa para os nossos filhos. Nós temos medos e medos e medos. Mas que o temor do Senhor venha sobre nós. Que a santidade do Senhor ocupe o nosso coração, os nossos olhos, as nossas escolhas. Leva-nos para a Tua mesa, Senhor. Leva-nos para a Tua mesa, Senhor. Leva-nos para a Tua mesa, Senhor. Precisamos olhar nos Teus olhos, conhecer o Teu coração, saber aquilo que te deixa triste, aquilo que te deixa contente, aquilo que te dá prazer. Muda a nossa oração, Senhor Jesus. Muda a nossa oração, Senhor. Ensina-nos a fazer a oração que o Senhor nos deixou. Seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, não a minha. Seja feita a Tua vontade. Assim como é nos céus, aconteça aqui na terra. Assim como é nos céus, aconteça na minha casa. Assim como é nos céus, aconteça na minha vida. Assim como é nos céus, aconteça dentro de mim. Essa é a verdadeira vida. A vida de Cristo em nós. Sim, Jesus. Nós somos o Teu povo. Sim, Espírito Santo. Vamos ficar de pé, queridos. Será que nós podemos produzir aqui uma oração? Uma oração que nós vamos pedir perdão, Senhor Jesus. Para conhecer-te mais.
Essa era a pregação de João Batista, que preparava o caminho